Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Lucas, capítulo 5, e o verso de número 1. Diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava a multidão. E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de gente. E arrastando ele os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto é um texto maravilhoso, porque se encontra aqui 2 histórias. Se encontra aqui num lapso de tempo, no mesmo tempo, no mesmo cronos, 2 histórias acontecendo, no mesmo lugar. E é interessante que nos mesmos lugares sempre acontece histórias diferentes. Nós estamos aqui reunidos nos mesmos lugares. Tem gente aqui que está morto de feliz porque recebeu milagres de Deus. Mas tem gente aqui que está, triste, orando a Deus para que conforte o seu coração, porque tem alguns desafios que vai acontecer amanhã. No mesmo lugar, histórias diferentes. Jesus Cristo, a primeira coisa que está acontecendo aqui é que Jesus está caminhando ali naquele lago, juntamente com a multidão, e ele está caminhando e ensinando. Mas talvez Jesus, ele observa que a projeção da sua voz não consegue atingir todo mundo. E enquanto Jesus ele está ensinando para a multidão, ele está observando uma pessoa, uma outra história. Porque quem se preocupa com multidão, geralmente somos nós, homens. Por exemplo, quando eu olho daqui para baixo,
e eu vejo algumas cadeiras vazias, eu fico orando: Deus, manda as pessoas para sentar nessa cadeira. Por quê? Porque na minha mente, a igreja cheia, ela tá me dizendo que aquilo que eu estou fazendo está tendo um progresso. Mas Jesus é diferente. Jesus, quando olha lá de cima, ele não vê a multidão. Embora a multidão esteja reunida, quando Jesus olha lá de cima, ele não vê a multidão, ele vê cada pessoa de uma maneira individual. Quando eu olho aqui, eu vejo a multidão, mas quando Jesus olha lá de cima, ele vê o coração de cada um de vocês, ele vê a identidade de cada um de vocês, ele vê aquilo que cada um de vocês estão precisando, aquilo que vocês estão passando, e ele vai trabalhando através do Espírito Santo de uma maneira individual no coração de cada um. E é por isso que a Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato, quem abre o seu coração e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com ele. Ele está batendo na porta do coração de cada um de nós e esperando o quê? Ter um relacionamento individual com cada um de nós. O nosso culto é um culto coletivo. É um culto onde a gente levanta a mão, a gente adora a Deus em comunidade. Muitas vezes a gente sente um arrepio na hora do louvor, porque você pega um louvor extraordinário como esse, você levanta a mão, fecha os olhos, parece que você está no céu. Mas só isso não basta. Se eu sair daqui somente com o louvor, quando eu sair daqui da porta para fora, a minha vida, os meus problemas, as minhas dificuldades vai continuar a mesma. Mas quando eu levanto a mão aqui e o Espírito Santo vem de uma maneira individual falar no meu coração através da sua palavra, me encher com a sua graça, quando eu saio daqui sozinho, eu tenho o poder do Espírito Santo comigo para vencer todas as minhas dificuldades. Essa é a maneira individual de Deus trabalhar no coração de cada um de nós. E aí Jesus olha para Pedro e vê que Pedro passou a noite inteira. Pedro passou a noite inteira pescando e ele não pegou nada. E existe algo muito interessante. Você já imaginou? Ele trabalhou, mas o fruto do trabalho, o resultado do trabalho de Pedro, não dava para sustentar a sua empresa, porque a gente vai ver aqui no final, que Pedro era sócio de Tiago e do seu irmão. Ele tinha uma empresa, e a empresa dele era o quê? Era uma empresa de pesca. E pegar peixe era algo essencial para que a sua empresa permanecesse de pé, para que ele levasse o sustento para a sua família, para que ele pagasse as contas dele. E eu acho assim até legal, tem um episódio do The Chosen, né, que ele foca nesse episódio, e ele fala, a Bíblia não fala de nada disso, mas ele fala do drama que Pedro está passando ali, tem que pagar a conta, tem que pagar o imposto que está atrasado, tem que pagar, e ali ele não tem nada. E aí Jesus vê aquela necessidade de Pedro estar ali lavando as redes, porque eu não sei se você já pescou de tarrafa. Quem já pescou de tarrafa aqui na rede? Você já pescou, pastor Silvano? Você pega a tarrafa, você pega ela aqui e joga, ela abre aqui, ó. Né? Quem é do Ceará aqui já viu, isso aqui tipo assim, é um ícone, é uma imagem que você já vê o Ceará. A rede abre, cai, e ela fecha por baixo, você puxa. E aí junto com o peixe, vem galhos, vem sujeira, vê um monte de coisa. Só que Pedro a noite inteira pescando, ele não pegou nada. A única coisa que Pedro pega é o quê? É a sujeira. E de manhã cedo ele está ali bravo, limpando a rede, tirando o galho da rede, consertando a rede, chateado. Imagina se Pedro xingou, depois soltou um monte de palavrão, depois de ter andado 3 anos com Jesus,
Porque quando a Bíblia diz que ele está reunido ali, juntamente com, quando Jesus está sendo ali interrogado, as pessoas, ele está ali perto de uma fogueira, as pessoas dizem que ele estava com Jesus, ele diz que não, aí vai dizendo que não, aí no final a Bíblia diz que ele pragueja, e o que é isso? Ele solta os maiores palavrão que ele conhecia na época, e ele tinha passado 3 anos com Jesus, e mesmo assim a boquinha dele não era tão santa assim, igual a boca de alguns crentes lá fora, porque aqui não, aqui todo mundo é santo, ninguém fala um palavrão. Hã? Imagina ele no começo, quando ele não tem encontro com Jesus, o que ele estava xingando? Estava xingando a 3ª, 4ª, 5ª geração, falando todo tipo de, sabe, e consertando. E de repente Jesus chega perto da praia, e ele entra, imagina a cena, Jesus está andando ali naquela praia, na areia, os barcos estão ali perto, no raso, Pedro limpando, e Jesus ele vai lá e entra no barco de Pedro, e diz para Pedro: Pedro, afasta um pouco mais o barco, só um pouquinho. Por quê? Porque Jesus estava falando para a multidão e ele precisava projetar sua voz, e aí ele fica de costa para o mar, de frente com a multidão, o vento vai vir por trás, aonde ele estava ali naquele mar, naquele rio, naquele lago, ele vai falar e o vento vai levar a voz dele. Ele não tinha um microfone de última geração, o microfone dele era microfone dado por Deus. Ele começa a projetar sua voz, e ele começa, a Bíblia diz que ele começa a ensinar. E Pedro está ali, e mesmo que Pedro não estivesse prestando atenção em tudo aquilo que ele está falando, Pedro está ali ouvindo alguma coisa que ele está falando. E eu não sei, a Bíblia não diz o que é que Jesus estava falando. Mas será que ele será bem-aventurado os mansos e humildes de coração? Quem sabe ele estava citando um salmo ali de Davi: esperei com paciência no Senhor, até que Ele atendeu o meu clamor. Quem sabe ele estava citando a lei de Moisés: bem-aventurado é aqueles que confiam no Senhor. A Bíblia não diz, mas Jesus estava falando, ensinando, e Pedro estava ouvindo. Quando termina a pregação, porque Jesus estava fazendo um culto ali. Quando termina a pregação, Jesus meio que vai fazer um apelo. Um apelo. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, leva o barco para mais fundo e lança a rede. Pedro vai dizer o seguinte: Senhor, quem sabe Pedro olha para alguém e fala: quem é ele? Ele é o carpinteiro, filho de José. Então ele entende o quê? De carpintaria. Eu entendo de pescar, eu sou pescador. Minha profissão é pescar. Eu conheço cada espaço desse lago, eu sei aonde os peixes estão. E uma coisa que eu posso dizer para você é que os peixes não estão aqui. Não sei para onde for, mas não estão aqui. É por isso que quando eu leio essa história e eu vejo Pedro lá na frente, quando Jesus vai falar para Pedro, e dessa vez ele não vai questionar Jesus, quando Jesus diz para Pedro assim, Pedro diz assim: ó Senhor, a gente precisa pagar o imposto, o pessoal está dizendo que, por que você não paga imposto? Aí Jesus fala assim: vai lá no rio, joga o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, o que é que você faz? Abre a boca dele e tira uma moeda
que essa moeda vai servir para pagar o meu imposto e o teu imposto. O Haddad não vai protestar o teu nome. Pedro não duvida, sabe por quê? Porque agora Pedro já tem uma experiência. Pedro vai dizer o seguinte: Senhor, trabalhei a noite inteira, não pesquei nada, mas sob a tua palavra, ou seja, debaixo da tua palavra, existe na nossa língua portuguesa, eu sempre falo isso para poder você entender, existe sobre, S-O-B-R-E, que é em cima de, e sob, que é embaixo. Ele está dizendo, é embaixo da tua palavra, caminhando embaixo da autoridade da tua palavra, eu vou lançar a rede. Embora eu tenha pescado a noite inteira, não peguei nada, mas sob a direção da tua palavra, eu vou lançar a rede. Por que que Pedro disse isso? Porque Pedro estava ouvindo Jesus pregar para a multidão, e ele confiou naquela palavra, aquela palavra que Jesus estava pregando para a multidão, de uma certa maneira, ela mexeu no coração de Pedro, e Pedro diz o seguinte: olha, a minha resposta para a palavra que o Senhor pregou para as pessoas que eu ouvi também, é o quê? É seguir debaixo da tua palavra. Isso tem um significado importante para a gente, que precisamos ouvir a palavra de Deus e precisamos caminhar debaixo da autoridade dessa palavra, porque não adianta nada eu ouvir somente a palavra e não colocar em prática. Livro de Apocalipse capítulo 3 diz: bem-aventurado Macários é aquele que ouve, aquele que crê e aquele que pratica as minhas palavras. Se você só ouvir e não praticar, não vai funcionar. Mesmo que você veja alguém fazendo, e você fala assim, eu sei como que faz, e você não praticar, não vai funcionar. Esses dias todo mundo sabe que eu gosto de assistir o MasterChef. E eu estava assistindo lá e a prova era para fazer tortilha mexicana. E eu vi lá. Aí eu falei assim, vou surpreender a minha mulher, vou fazer um negócio desse. Aí fiz os ingredientes, tudo lá, pus, tá. Aí quando eu fui virar o negócio, para virar de novo, o bicho quebrou tudo, tá. Aí eu fiquei com raiva, peguei a panela, vou fazer, então, lá no Ceará chama de malaçada. Peguei, pá. Mas eu não desisti, no outro dia eu falei, vou fazer de novo. Aí eu fui lá, irmão. Não falei para ninguém que eu ia fazer. Fui, coloquei lá, na hora de virar, peguei o prato, pá, virei, escorreguei para dentro lá, dei aquele tapinho, depois coloquei de volta lá, Ju. Aí cheguei, estava todo mundo no quarto, coloquei lá na sala, na mesa de centro, liguei lá o MasterChef, lá no YouTube, coloquei na prova, e na hora que o pessoal estava julgando lá, as tortilhas tudo, né, que eles tinham feito, parei, dei um pause, chamei a família e falei aqui, olha aqui, ó, vê se está igual. Por quê? Porque a gente precisa praticar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta. E Pedro está dizendo o seguinte, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Vou lançar a rede no profundo. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, Pedro, é o seguinte, lugar de milagres não é no raso, é no profundo. E eu sempre falo, existem algumas dimensões que a gente vive. Nós vivemos a dimensão da nossa terra, do aqui e agora, a física. Mas existe a dimensão sobrenatural. Porque o que é um milagre? Um milagre é trazer à existência aquilo que não existe ainda. É sem lógica, e é por isso que é por fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Jesus fala, e aí lembra do que eu falei do segundo domingo, né, que eu comecei a conversar contigo? Por isso que eu estou repensando os meus conceitos.
Porque quem tem uma fé, Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. No primeiro dia que eu fui lá na ONG, lá no ANA, o garotinho falou assim, eu quero falar com o pastor. Eu levei ele na sala lá, e ele falou, pastor, eu preciso que, 8 anos, o meu avô está lá na Bahia doente, e está na UTI, e a gente vai ter que viajar até lá, para poder ver o meu avô. Você entendeu ver, né? E eu queria que o senhor orasse. E os olhozinhos dele assim, tão bonitinho, chorando. Eu queria que o senhor orasse porque eu amo meu avô. Aí eu olhei para ele e falei assim, você crê que Jesus Cristo pode fazer um milagre na vida dele? Aí ele falou, eu creio. Falei, então vamos orar? Vamos orar? Orei. Levei ele na sala e ele ficou. Vivi a minha vida e esqueci. Quando eu cheguei agora na segunda-feira passada, eu estou entrando e de repente aquele tampinha lá, pá, me abraça por trás assim, pastor. Eu falei, oi. Quero contar uma coisa para o senhor. O meu avô saiu do hospital, já está em casa. A gente não vai precisar ir mais lá, porque ele está bem. Sabe o que é isso, irmão? É acessar o reino espiritual através da fé. Porque para uma criança, ela não vai colocar, sabe, os dilemas da nossa vida, não dá, porque ninguém conseguiu, porque jamais aconteceu isso, porque ela acessa de uma maneira simples, porque se você disser que vai dar certo, ela vai acreditar, e é esse tipo de fé que Deus espera que nós possamos exercer na nossa vida, uma fé onde Ele diz, caminhe sobre a minha palavra, e o sobrenatural vai acontecer na tua vida, amém, vou caminhar. Então nessa noite, eu quero falar sobre, não, ainda não, eu quero falar sobre um convite para vivermos uma profundidade em Jesus. Então, para que você possa ter uma experiência de águas profundas, porque o que precisamos é sair do raso e viver algo profundo de Deus, porque milagre não acontece no raso, milagre não acontece na dimensão do físico, milagre é algo sobrenatural. Do físico só cai aqui, ó, o negócio na nossa. Fica aí. Você viu aí, ó? Poder. A gente precisa acessar o sobrenatural de Deus para vivermos uma vida extraordinária. Precisamos viver no profundo de Deus, para que eu possa ter uma experiência de águas profundas com Jesus. Primeiro, esteja pronto para as oportunidades de Jesus em sua vida. Precisamos estar pronto para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Pedro já estava pronto. Pedro estava lavando a rede. O que ele estava dizendo? Eu estou lavando a rede, consertando a rede, porque na hora que aparecer a oportunidade de eu pescar de novo, eu vou estar com a rede pronta. E quando Jesus entra no barco de Pedro, fala para Pedro, Pedro, vai para o fundo e lança a rede. Você imagina só se Pedro não tem limpado a rede, se a rede de Pedro não está limpa, se ela está rasgada, ele ia perder a oportunidade de vivenciar o milagre de Jesus na vida dele. Então esteja pronto para as oportunidades que Deus quer para a tua vida. Tem gente que quer subir um grau, um posto novo lá no trabalho dele, mas ele não se apronta, ele não se prepara. Uma vez há muito tempo o rapaz estava reclamando porque eu estou cansado de ficar lavando pé de alface. Ele era ajudante de cozinha, foi o jeito que ele falou para mim. E eu perguntei para ele, o que você está fazendo para mudar isso? Você está fazendo algum curso?
que você faz quando você chega do trabalho? Ele não estava fazendo nada. E aí, o cúmulo da ignorância e da burrice, irmão, é você querer coisas novas, fazendo as mesmas coisas que você faz. Se você quiser coisas diferentes, você precisa agir diferente. Aquilo que você sabe te trouxe até aqui, mas o que vai te levar para frente é aquilo que você não sabe ainda. Então se prepare para aquilo que Jesus tem para a tua vida. Segundo, para que você viva uma experiência de águas profundas, entenda que só alcançaremos resultado profundo com Deus quando vamos deixar nossa superficialidade, ser uma pessoa superficial. Eu sempre tenho falado aqui os últimos dias da questão da mediocridade. E o que é uma pessoa medíocre? Pessoa medíocre é uma pessoa que vive na média, igual a todo mundo. Ei, você é diferente. Sabe qual é a nossa diferença para os que estão lá fora? Nós temos o Espírito Santo de Deus, somos diferentes. Então muda a tua mente e começa a agir de uma maneira diferente. Você fica só sentado e falando assim: Deus, faz um milagre, faz algo. E Deus está se movendo e você não se move. A promessa de Jesus, de Deus para a nossa vida, não é que Ele vai fazer tudo sempre agora para a gente, não. Aprenda isso, irmão, ó. De Êxodo 1 até o final do Êxodo, até o primeiro capítulo e versículos de Josué, Deus fazia tudo pelo povo. A Bíblia diz que durante 40 anos, Deus tirou o povo do Egito, Deus providenciava água, Deus providenciava o maná, Deus providenciava carne, e a Bíblia diz que ninguém ficou doente durante os 40 anos, e as roupas não ficaram velhas. Você imaginou as crianças saíram pequenininha, 40 anos, ela cresceu, parece que o sapato crescia junto. Nem uma camisa da Lacoste, da Hugo Boss, durou tanto, igual a roupa que Deus preparou para aquele povo. Só que quando chega no livro de Josué, Deus vai dizer: Josué, a partir deste momento, tudo que acontecer na tua vida precisa ter uma parceria. Eu vou te ajudar, mas vai ter que ter uma parceria minha e sua. Aonde você pisar a planta dos teus pés, está dizendo o seguinte: olha, Josué, você não vai ser mais uma pessoa passiva, você vai ser uma pessoa ativa. Você precisa se movimentar, você precisa fazer a sua parte, que eu vou te abençoar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar, eu vou estar contigo. Você está entendendo? Então, meu amado irmão, quer mudar a tua vida? Se movimenta, faz algo diferente. Faz algo diferente, faz a tua parte, esteja preparado para que quando Jesus aparecer no teu caminho e falar: olha, lança a rede, a tua rede já esteja pronta para ser lançada e atingir o sobrenatural e o profundo de Deus. Está me entendendo? É igual um pastor: eu quero 5.000 pessoas na minha igreja. Aí Deus pergunta: você já preparou tudo? Tem banheiro para essas 5.000 pessoas? Tem estacionamento para o pessoal estacionar? Tem cadeira para o pessoal sentar? Não, Senhor, primeiro o Senhor manda, e quando o Senhor mandar, a gente vai se virando nos 30 e vai fazer. Não, prepara o ambiente, aleluia, e Deus vai fazer o sobrenatural na nossa vida. Primeiro você se prepara, depois Deus manda. Para aquela mulher, aquela viúva, o profeta não falou para ela: olha, ela chegou, não tenho nada.
na minha casa. O pessoal vai levar os meus filhos como escravo. O profeta não falou, vai lá para tua casa que Deus vai derramar azeite. Ele falou isso? Não. Ele falou, prepara, vai lá nos teus vizinhos, pega as vasilhas emprestadas, prepara um monte de vasilha, e aí Deus vai te mandar azeite. Amém? Você quer abrir a tua empresa, o que é que você está fazendo? Você não está satisfeito no trabalho que você está, pastor? Eu não estou satisfeito no trabalho que eu estou há tanto tempo. E o que é que você está fazendo para Deus abençoar, para você mudar daquilo que você está fazendo? Então entenda que só alcançaremos resultado profundo quando deixamos de ser pessoas superficiais. Pessoas superficiais, irmão, fica a semana inteira depois do trabalho comendo pipoca e assistindo Netflix. Mas pessoas extraordinárias, elas estão sempre crescendo e procurando o melhor para que Deus possa trabalhar na vida delas. Terceiro, para que você tenha uma experiência de águas profundas com Jesus, entenda que Deus geralmente chama pessoas que estão dispostas a renunciar a algo importante em suas vidas. Não existe nada que a gente possa conseguir sem renunciar a alguma coisa. Eu quero ser um bom profissional, eu tenho que renunciar à balada, eu tenho que renunciar a sair com os amigos, eu tenho que focar no estudo, eu tenho que renunciar à rede social, eu tenho que renunciar à série de Netflix. Por quê? Porque não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu quero ouvir Deus falar comigo, eu tenho que renunciar a tempo, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar uma hora, sabe? A gente precisa renunciar a alguma coisa. Você quer viver uma vida extraordinária em Deus? Eu queria ser igual Paulo, eu queria ser igual Davi, eu queria ser igual Pedro. Ei, irmão, você queria, mas você quer pagar o preço que eles pagaram para chegar a ter um nível de intimidade com Jesus? É igual que é uma coisa simples. Você olha assim, um exemplo, eu queria ser um pastor, igual o pastor Flávio Valvassoura, 14 mil pessoas. Você quer? Você quer ficar noite sem dormir? Porque aqui eu fico, tipo, eu tenho as minhas contas, que comparado com as contas que ele tem lá, é o que? É troco. E a responsabilidade. Eu fui visitar uma igreja em São Paulo, que a igreja tem mais de 15 mil membros. E aí eu ouvi o pastor falar, o pastor falando que a conta que ele tem que pagar, é assim que a gente fala, esqueci, né? Ele tem que pagar todo mês, ele tem que ter 2 milhões de reais para pagar a estrutura da igreja dele para manter aberta. Quer ter 15 mil? Quer ter 15 mil? Então entenda uma coisa, que para eu alcançar os resultados de profundidade em Deus, eu preciso deixar de viver uma vida superficial. Preciso mudar o jeito que eu penso, o jeito que eu me movimento. Preciso me atualizar. Terceiro, quarto, para que eu possa ter uma experiência de águas profundas com Jesus, coloque a razão da sua alegria em Jesus e não em coisas. A gente luta por algumas coisas, que quando a gente consegue,
toda a alegria ela se dissipa. Por quê? Porque a única alegria está em viver um tempo e um momento e uma vida de intimidade com Jesus. Quem tem casa própria aqui já? Levante a mão. Você lembra que quando você comprou a sua casa própria, né? Coisa maravilhosa, o cheiro da casa. Quando você comprou o seu primeiro carro, que alegria. Todo final de semana, a mangueira ali lavando, passando o pretinho, lembra da groselha? Groselha com açúcar, colocava lá no carro para ficar brilhando ali os pneus, silicone no painel, jornal no assoalho, e curso para a família para dizer, não ponha o pé lá, tem que pôr dentro do jornal, para não riscar. O primeiro carro meu foi uma Brasília, já falei, uma Brasília azul, não sei se o Alex lembra da Brasília, chamava ela de Trovão Azul, cabritada, irmão, quando me venderam eu não entendia nada, era álcool, lavava toda semana, jornal, e andava, era chamado de bermudinha. Qual é o que é um bermudinha? Que a gente chamava naquele tempo. Bermudinha é aquele cara que tem carro e só sai no final de semana, no domingo para trabalhar. É o bermudinha. Limpava tudo. Mas quando foi passando o tempo, o que aconteceu? Aquela alegria foi saindo. E eu lembro que um dia eu estava dirigindo e quando eu olhei para o lado assim, tinha um pé de feijão nascendo do lado. Você vê como estava sujo. Por quê? Porque essas alegrias a casa que você mora, eu queria trocar de casa, eu comprei um apartamento, glória a Deus, tem um apartamento, mas o apartamento agora não serve mais, porque o apartamento é isso, porque tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, eu queria uma casa. Então, tudo aquilo que a gente coloca como uma alegria, a gente se alegra por um momento, e depois a gente fica triste de novo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e a eternidade é Ele próprio, só Ele pode trazer a alegria para o nosso coração. Então, se eu quero viver águas profundas com Jesus, coloque a razão da sua alegria, não nas coisas, mas coloque em Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu quero nessa noite, quero orar por você nessa noite. Você que está cansado de nadar no raso, de viver no raso, irmão. Sabe, milagres se encontram no profundo, na profundidade de Deus. Você que a sua vida é comum, sabe? A minha vida é comum, pastor. É medíocre. É igual a todo mundo. Deus quer te convidar nessa noite para viver uma vida extraordinária. Uma vida top das galáxias. Mas você precisa dar passos. Você precisa sair do lugar de comodismo. Então nessa noite, eu quero fazer 2 convites aqui. Você que entrou aqui nessa noite e não entregou a sua vida a Jesus, e você entendeu que está vivendo uma vida no raso, Jesus Cristo está te convidando para viver uma vida de sobrenatural. Então nessa noite eu quero te fazer um convite. Você que entrou aqui e não entregou a vida para Jesus ainda, e ouviu essa palavra e disse: eu quero, como Pedro, eu quero largar tudo e viver o sobrenatural com Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante a sua mão, eu quero orar com você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, levante a sua mão, eu quero orar com você nessa noite. Vem cá, eu quero orar com você nessa noite. Chega aqui, amigo. Você que está entregando a vida para Jesus. Aleluia. Um pastor já vai vir junto com você. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Hoje é um dia que você sai do raso e vai no sobrenatural. Preciso de um pastor aqui na frente, aqui com o irmão. Aleluia.
Você que ouviu essa palavra e já entregou a vida para Jesus e fala: eu quero viver a um nível mais profundo de intimidade. O altar está aberto, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero profetizar milagres de Deus na tua vida nessa noite. Eu quero que a minha família seja uma família extraordinária. Eu quero que a minha vida seja uma vida que anda no profundo de intimidade com Jesus, no profundo de sobrenatural. Sai do seu lugar, eu quero orar com você aqui nessa noite. O altar está aberto. Sai do seu lugar. Envolto em tua presença. Isso, venha, venha, venha. Aos teus pés é onde eu quero. Você quer viver uma vida de milagres? Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, sai do raso e lança no profundo. É no profundo de Deus que existe milagres na nossa vida. Não vim atrás de bênção. Aleluia. Jesus, não deves nada para Isso, venha, venha, venha. mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Isso, adora Ele, adora Ele, adore, adore. Lamento viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Oh, aleluia. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Senhor, colocamos os nossos olhos em ti, ó Pai, porque em ti há milagres, porque em ti, ó Deus, há um nível de profundidade, porque em ti, ó Deus, existe um sobrenatural, ó Pai. Senhor, estamos cansados, ó Deus, de viver uma vida superficial. Estamos cansados, ó Deus, de viver uma vida no raso, meu Pai. E queremos viver, ó Deus, o sobrenatural, Senhor. Ah, meu Deus, queremos te agradar, ó Deus, através da nossa fé. E nessa noite, ó Deus, nós queremos dizer para o mundo, o natural e o sobrenatural, que a nossa fé é em ti, ó Pai. Que nós cremos, ó Deus, em um nível de profundidade, ó Deus, que vem de um relacionamento profundo contigo, meu Pai. Pai amado, quebra todas as barreiras, ó Deus.
Senhor, aquilo que está impedindo o teu povo de avançar, meu Deus, que através da nossa atitude e que através do poder sobrenatural do teu Espírito Santo, essas muralhas possam cair por terra, Senhor. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, manifesta, meu Deus, a tua glória, manifesta o teu poder nessa noite, Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei, eu vou te dar 1 minuto para você adorar Ele. Oh! E uma vez que eu coloquei, adore, adore, adore. O Espírito Santo de Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus, manifesta a tua graça, o teu poder, a tua glória. Sopra no teu Espírito Santo, enche a tua igreja, enche o teu povo nessa noite, Pai. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, 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 Senhor. Oh, glória, glória. Nada além de ti, só quero a ti, e nada além de ti, só quero a ti, e nada além de ti, só quero a ti. Aleluia. Nada além de ti. Dá um brado, dá um glória. Oh! Aleluia! Aleluia! Senhor, somos gratos, Senhor, nessa noite, Pai, pela Tua presença, Senhor. Que essa presença nos acompanhe durante toda a semana. Pai amado, queremos viver o sobrenatural, Senhor. Ah, Pai amado, queremos viver, ó Deus, um nível de profundidade, Senhor, contigo, Senhor. Queremos ter uma vida de milagre. Pai, que o Senhor continue abençoando o Teu povo, que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo, aleluia, e o amor de Jesus